Estamos em Santo André. E essa é a primeira mensagem de uma série que vai transformar a sua vida. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, nós temos um encontro aqui no nosso canal. Eu quero de verdade que essa palavra fale com você. O tema da mensagem é: convide Deus para suas batalhas. E eu quero que você tenha certeza: nenhuma batalha que ele tenha entrado até então, ele perdeu. Então, lindo, se você não quer perder batalhas, chame ele para a batalha. E se ele mandar você ir, vá. E se ele mandar você ficar, fique. Antes de começar a mensagem, eu quero te pedir só um favor, algo muito simples, muito rápido e muito importante. Curte o vídeo, rapidão, curte, dá um likezinho. Estou fazendo vontade de fazer igual aqueles youtubers. Vamos fazer a meta de 200 mil. Aí se bater a meta, a gente dobra a meta. E curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Isso. Agora nós estamos a pouco menos ou 180 mil inscritos para batermos 10 milhões. Então, lindo, se inscreve, bebê. E vamos pro vídeo. Ai, olha, essa série não tá normal. Hoje, enquanto eu trazia à memória aquilo que o Senhor foi ministrando no meu coração ao longo desses 2 meses que se passaram, algo aconteceu de uma maneira diferente. Eu estava no meu quarto do hotel, a luz era pouca, então eu peguei um abajur, coloquei em cima de uma cadeira. E naquele lugar ali, enquanto preparava as mensagens, comecei a falar com Deus de um jeito simples. E quando eu percebi, uma glória de Deus invadiu o quarto. Eu comecei a mandar mensagem para minha mãe, que sei que está jejuando pela série. Chamei a minha esposa de vídeo. Mas é engraçado porque a gente sente quando tem algo diferente no ar. A gente sente. E essa mensagem em específico hoje fez tanto sentido para mim, e que eu quero que você abra o coração para entender que sim, não existe batalha que ele entre junto com você que o final seja uma derrota. Ele não entra em lugar nenhum para perder, e o lugar que a derrota era garantida, quando ele entra, a vitória vem. Então, lindo, só tem um problema: é que nós escolhemos as batalhas que ele não escolheu. Toda a batalha que a gente perde é porque nós entramos nela sem a autorização de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 42, diz o seguinte: e o Senhor me disse: não subam nem pelejem, pois eu não estou com vocês. Para que vocês não vão e sejam feridos pelos seus inimigos. Eu vos falei e vocês não me ouviram. Vocês se rebelaram contra a ordem de Deus e subiram com arrogância. E os seus inimigos
que habitavam naquele monte vieram contra vocês, os perseguiram e destruíram vocês. Uau! Meu Deus! É uma palavra muito difícil de ouvir, porque nos faz lembrar de derrotas quando ouvimos isso. Nos faz lembrar que muitas das dores que nós colecionamos estão exatamente conectadas às batalhas que lutamos sozinhos. E porque às vezes não tivemos sabedoria, não tivemos paciência, fomos afoitos, compramos brigas que não era para a gente comprar, vivemos histórias que não eram para nós viver, simplesmente porque não tivemos o temor de perguntar para o Senhor, de chamar Ele para conversa. E sabe, o retrato de uma geração frustrada é o retrato de uma geração que luta sozinha, que luta sem o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Sabe, nós temos que lembrar dessas mensagens de quando éramos crianças. Ele é o Deus dos exércitos, Ele é o Deus dos médicos, Ele é o Deus de todos, Ele é o médico dos médicos, o Rei dos reis, aquele que era, aquele que é. Só que veja, o nosso problema é porque existe algo dentro de nós que primeiro não nos deixa perguntar. Porque nós temos uma coisa dentro da gente chamada ego. E o ego nos faz pensar que a força do nosso braço é suficiente. O ego nos faz pensar que a gente não precisa de ajuda. E sabe como é interessante? Porque os nossos filhos, e você quando era pequeno também era igual. Quando a gente pensa que é independente, a primeira coisa que a gente declara com a nossa boca é: eu não preciso de ajuda. Até hoje, até esses dias, eu entrava no quarto com os meus filhos, escovava o dente deles. Hoje, se eu falar para um dos meus filhos: posso escovar o dente? Ele diz: por quê, pai? Aí eu tenho que dizer: porque sou teu pai. Talvez isso me dê direito a alguma coisa. Mas a desculpa dele é boa. Ele diz: pai, eu já aprendi. E isso é o maior perigo, porque eu também aprendi a escovar o dente, mas já tive cárie. E eu sou adulto. O meu filho ainda é pequeno, mas veja, a conexão está justamente nisso. À medida que amadurecemos, paramos de depender do Senhor. E quando paramos de depender dEle, as nossas crises começam. É possível você viver uma vida com Deus, é possível você conhecer a Jesus e nunca depender dEle. E essa é a maior dificuldade nossa, e é por isso essa mensagem. Porque existe uma coisa do céu que nos defende a curto, médio e longo prazo: chamar Deus para conversa. Eu vou ser pontual com você. Esse povo de Israel, veja, era o povo de Deus. Ser chamado de povo de Deus não é um título comum, é um título poderoso. Eles eram os escolhidos, o povo de Deus. Olha, é muito mais poderoso do que a gente imagina. Viram milhões de milagres com os seus olhos. Viram, sabe, fogo, a nuvem de fogo, a coluna de fumaça, a água da rocha, o mar que se abre, o maná que cai do céu. É muito milagre que esses homens viveram. Só que, veja, o homem, mesmo vendo tudo, pela própria nossa natureza, chega um determinado momento que o povo acha que não precisa de Deus, e que o segredo é eles, que o segredo não é quem escolheu, é quem foi escolhido. Eu vou falar uma coisa para você, lindo. Essa série, quando era pelo dia, nós estamos em junho, final de abril, o Senhor falou comigo: e aí, bebê, você não vai jejuar pela série que você vai gravar? E eu me perguntei:
por que eu vou jejuar? As mensagens já estão aqui. E aí o Senhor colocou no meu coraçãozinho: David, baixa a bola. Ter mensagem não significa ser instrumento. Agora, ser instrumento significa ter uma mensagem. E para ser instrumento, você precisa depender de mim. Aí eu falei: Jesus, estou ligado. Pronto, voltei. Ou seja, por mais que o tempo passe, o resultado das coisas se dá de maneira aonde a dependência tem o seu lugar. Eu estava hoje olhando e vi que vai bater os 10 milhões. E aí eu me impressionei com... Não, calma. Eu fiquei pensando: Jesus, da onde surgiu tanta gente? Eu nasci numa cidade de 600 mil pessoas. Quando eu era garoto, o Senhor dizia que eu falaria para muita gente, mas o máximo de gente que eu imaginei era a minha cidade. O que faz você viver o sobrenatural? O que faz você romper a fronteira? O que faz você passar a margem do comum? Depender do Senhor. Sabe, a mensagem é sobre dependência. É sobre dizer: Jesus, eu não vou me mover se o Senhor não estiver comigo. Jesus, eu não vou dar um passo se o Senhor não estiver comigo. Se o Senhor não estiver aqui, eu não vou. Jesus, eu não vou andar vazio. Jesus, eu não vou andar de pneu murcho. Jesus, eu não vou decidir absolutamente nada na minha vida se o Senhor não trazer paz para o meu coração. Jesus, eu preciso tanto do Senhor que eu não consigo explicar. Mas Senhor, se o Senhor puder, abre o caminho, dá luz, mostra qual é o próximo passo. Jesus, me leva para o centro da tua vontade. Sabe que eu imagino Deus olhando para a gente dizendo: yes! É isso, bebê. Se você chama Ele, é um pedido irresistível para o Senhor. Se você dobra os seus joelhos e diz: Jesus, eu preciso de Ti, eu imagino o Senhor assim, ó. Meu filho, meu lindo, eu sei o que eu estou te falando. Eu sou um pai humano e falho, mas quando a minha filha olha para mim e diz: papai, eu te amo. Eu falo... Quando o Nonô diz para mim: pai, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Aí eu falo para Jesus: Jesus, eu quero me parecer contigo cada dia mais. Aleluia. Jesus, eu quero que eu chegue em qualquer lugar e quem esteja longe, perdido, sinta uma paz sobrenatural no coração, que a tua presença, sabe, isso é uma delícia. Aí quando João diz para mim: pai, quando eu crescer, eu quero trabalhar com o Senhor. Aí agora eu levei ele na primeira viagem, fiz um crachá para ele, e ele me abraçava dizendo obrigado. E aí eu digo para Jesus: Jesus, eu quero viver o resto da minha vida para a tua glória. Jesus, eu quero honrar o teu nome por onde eu for. Jesus, eu quero levar a tua palavra enquanto houver fôlego no meu pulmão. Aí o Senhor olha e diz: é isso. Enquanto os nossos olhos estão voltados para Ele, não haverá batalha que seremos derrotados, não haverá problemas que irão nos sucumbir, não haverá. 10 aleluias, eu vou dizer de novo: se o Senhor estiver com você, batalhas não serão perdidas, guerras não serão experimentadas de derrota, nada nem ninguém poderá parar o que Deus tem para você. Mas aqui eu preciso te dizer que o problema não é durante a batalha, é antes de entrar nela. Quantas dívidas que você já fez e que está desesperado? Aí você diz: Senhor, me ajuda. E aí Deus diz: mas eu não estava junto. Sabe o currículo que você entregou no lugar errado? E te chamaram, e hoje você reclama do trabalho? Quem foi que disse que Deus mandou você ir para lá?
Sabe, o marido, foi você que quis. Ou seja, existem batalhas que nós entramos que não tem mais como sair. E a ajuda na batalha é diferente da ajuda antes da batalha. Porque a ajuda na batalha é no meio do sangue, é no meio do cenário de guerra, é no meio do caos, é dolorido. Agora, quando a ajuda é antes da batalha, ela não tem sangue, ela é estratégica, ela é inteligente. Não, lindo, vamos junto. Ela não é comum, ela não tem cenário de guerra. Ela é tão inteligente que a guerra é aniquilada antes de começar. Lindo você crer que se você convidar Deus para a sua história, para todos os detalhes da sua vida, existiam batalhas que você precisava entrar, e por conta da estratégia do Senhor, você vai passar sobrevoando alto, e não vai precisar manchar os pés, não vai precisar. A questão é o nosso orgulho. Não tem o que fazer. Enquanto nós não sufocarmos o nosso orgulho, enquanto nós não declararmos com a nossa boca: eu não sou suficiente, eu não consigo sozinho, Jesus, eu preciso de socorro, e eu não só quero socorro no meio da batalha, eu quero socorro para todos os detalhes da minha vida. Jesus, para sair, para entrar à direita, para entrar à esquerda, por onde eu for, eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá. Jesus, eu dependo de você. Quando você declara isso, você elimina guerras desnecessárias, você elimina crises que não precisa viver. Você só vai viver se tentar viver sem Ele. Eu vou te falar um negócio. Eu já me livrei de tanta coisa por ter perguntado, ou ao menos ter sido sensível ao Senhor. Eu me lembro que essa história eu devo ter contado já em alguma série, mas eu me lembro que um dia, enquanto estava nascendo a nossa associação evangelística, eu fui ver um prédio na nossa cidade para comprar. Eu não tinha dinheiro, mas tinha fé. Fui com o corretor entrou comigo. A propriedade era linda. E eu falei: uau, que lindo. E aí no meio do nada, meu telefone toca. Meu telefone toca e é um amigo meu. Um amigo. E ele me diz: você está onde, David? Eu disse: eu estou dentro do prédio que eu quero comprar para a associação evangelística. E ele perguntou: quanto é o prédio? Eu disse o valor, e não era um valor baixo, era um valor alto. E ele disse para mim: pode comprar, eu vou pagar para você. Eu disse igual a você. Eu falei, falei pro corretor: é nosso. O corretor já assim, ó. O corretor é um bicho empolgado já. Comissão. Aí eu pra ele aqui, ó, é nosso. Aí eu tô aqui pra ele: mano, pô, maravilhoso, cara, tu não sabe que lindo. Eu desliguei o telefone, falei pro corretor. E aí, irmão, eu ia embora nas nuvens. E aí era um terreno que a casa em cima tinha uma descida, tinha uma curva. E aí quando eu tava na curva, sabe aquela expressão: Deus pegou você na curva? Irmão, na curva, o Espírito Santo falou comigo assim: não vai perguntar nada para mim, não. Irmão, olha como é a nossa carnalidade. Bom, eu não tenho dinheiro, mas tenho fé. Do nada, meu telefone toca. Um doido diz que vai pagar. É de Deus ou não é? Nem tudo que brilha é ouro. Nem toda proposta é propósito de Deus para você. Essa é a parada. A gente só sabe se convida Ele do início. É ruim descobrir depois. Eu peguei, eu sou meio vida louca. Falei pro corretor:
segura aí, que eu preciso orar. Do nada, corretor, tá bom. Só que eu não sou eu sou exagerado. Eu atravessei a rua, sou dramático. Dobrei o joelho, irmão, na calçada. Imagina as pessoas passando, não entendendo nada. E eu tô aqui, Jesus, eu gostei demais. Comecei a falar pro Senhor, porque eu queria convencer ele. Jesus, ó, que isso, pai? Você viu? Nossa, ganhamos. Aí eu fiz de todos os meus argumentos. Aí falei assim, mas ó, é o Senhor que manda, tá? Eu quero que o Senhor fale comigo em 24 horas. Se o Senhor falar assim, eu entro de cabeça, Senhor, você sabe. Se o Senhor falar não, eu não vou comprar. Aí, irmão, beleza, eu orei, atravessei a rua. Aí o corretor falou, e aí? Eu falei com Deus, e agora eu tenho que esperar uma resposta. E ele disse, se Deus não falar nada? Eu falei, eu não vou fazer nada. E passou 24 horas e Deus não falou nada. E o corretor me ligou e eu disse para ele, eu não vou comprar. E aquele dia eu fiquei martirizado por aquela decisão de fé, porque é difícil quando não faz sentido, sendo que é tão lógico. Mas esse é o negócio. Deus não opera na lógica do homem. Deus opera numa história que Ele conhece o começo, o meio e o fim. Quando você chegou, Ele já estava ali. Ele já viu o teu futuro. Ele já viu você vivendo no centro da vontade dEle. Ele já viu todos os desdobramentos das pequenas histórias e das pequenas decisões do seu dia. Ele já viu tudo. Bom, lindo, eu disse não para aquela compra. E 8 meses depois, o rapaz que tinha me dado foi preso. E todos os bens deles foram arrestados, todos. Todos foram bloqueados pela justiça. E um dos imóveis seria a minha associação evangelística, que hoje cuida de mais de 280 mil pessoas, que tem ajudado milhares no discipulado com doações de Bíblias. E agora, 3 anos se passaram. Nosso nome é limpo. Nossa credibilidade está intacta, porque teve um dia que eu soube dizer não para aquilo que Deus disse não. Lindo, eu quero que você entenda, nunca entre em nada se Deus não entrar com você. Não adianta. Se você entra sem Ele, você entra para perder, você entra para colecionar derrotas. Então qual é o conselho da vida? O conselho da vida é: só entre em batalhas que Ele entra. Só entre em guerras que Ele entra. Porque se Ele for com você, se Ele estiver ao teu lado, a Bíblia diz: o mar não te submergirá. Ei, lindo, você vai passar pelo fogo e ele não vai te queimar. Se você estiver com Ele, tenha a certeza, Ele nunca perdeu uma batalha. Mas você só vive isso se entra somente nas batalhas que Ele entra com você. E para isso, você precisa perguntar: Deus, você quer? Ou você não quer? Se Ele dizer não vá, não vá. E se Ele dizer vá, mesmo que não faça sentido, vá. Vá. Um dia Deus falou com um homem chamado Gideão e disse: Gideão, chegou a hora de vencer os inimigos. E os inimigos eram mais de 120 mil. E aí Deus olhou para Gideão e falou: teu exército é muito grande. Se vocês vencerem, o povo vai pensar que eles são a razão. Vamos diminuir o contingente. Diminuiu para 10 e na última reduziu para 300. Aí você vai dizer: 300 contra 120 mil? Como assim, David? Exatamente. Se você for bom de conta, é 400 inimigos para cada soldado.
Mas aqui que mora o negócio. O segredo não é o soldado que vai para a batalha, é o general que envia para a guerra. É lindo. Não, escute bem. Aí a Bíblia diz que a estratégia que o Senhor deu para ele é: desce, ouve o que eles estão dizendo. Se você está com medo, ele vai lá, ouve. O povo estava sonhando, estava perturbado, morrendo de medo, porque Deus assusta os nossos inimigos antes da gente chegar. Ele mexe em tudo. Aí Gideão desceu e falou assim: a vitória é nossa. Vamos fazer o seguinte: divide 3 grupos de 100 em volta do acampamento, uma trombeta numa boca, uma tocha na outra, e todos vão. Ah não, meu Deus do céu, barulho junto, vai balançar a tocha. Aí os inimigos, irmão, ficaram desesperados, porque tocar a trombeta é cantar a vitória antes da guerra. Eu já ganhei. Quem entra com o Senhor já ganhou antes de entrar. Se Ele é com você, você ganha antes de sair. Meu Deus. Agora, que maravilhoso isso. Se você entra com Ele na guerra, o segredo não é a força do teu braço, o segredo é a graça de Deus que opera através de você. Se você entra na guerra, você não precisa de força, porque Ele te dá a estratégia que inutiliza a tua força. Se você entra com Ele, você não sofre, você cresce, você aprende, você amadurece. Agora, sem Ele, desespera. Com Ele, tem coragem no meio do caos, até porque o caos está controlado, porque se Ele está presente, o mar teme a voz dEle, a tempestade se aquieta mediante a voz dEle. Lindo. 120 mil inimigos mortos por 300 soldados. Vou dizer de novo, porque você não pegou. Talvez você aqui de Santo André deve ter visto muito o filme do 300, acha que é tudo igual. Lindo. 300 soldados venceu 120 mil inimigos. Mas diz para mim uma coisa: de quem é a vitória? É por isso que toda a batalha vencida, a glória é dele. E é por isso que nós precisamos do Senhor todos os dias, porque nós não somos o segredo é aquele que está conosco. O segredo é o Senhor. A partir de agora, antes de qualquer decisão, chame Jesus. Antes de qualquer batalha, diga: Jesus, vem cá. Senhor, eu não sei viver sem você. Jesus, abre os meus olhos, abre o meu caminho. Senhor, me mostra qual é o próximo passo. E aí você vai começar a experimentar algo que se chama paz. A paz que vai dominar o teu coração, vai guardar as tuas emoções e vai te livrar da queda futura. Porque, veja, quando Ele entra, Ele não perde. E se você entra onde Ele está, você também não vai perder. Eu quero declarar no nome de Jesus: a sua batalha será vencida, mas não será na força do seu braço. A sua batalha será vencida, mas não será o teu mérito. A sua batalha será vencida no nome de Jesus. Porque se Ele estiver com você, inimigos grandes irão parecer pequenos. Caminhos destruídos serão reconstruídos. Gigantes que eram grandes demais parecerão pequenos aos seus olhos. Porque o segredo não é o soldado que caminha na guerra, mas é o general que envia para a batalha. Em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque hoje os nossos olhos se abrem e a partir de então não caminharemos sozinhos, não decidiremos sozinhos, não daremos passos para longe da tua vontade prevalecerá e o teu nome será glorificado do início até o final das nossas batalhas, e no final sairemos vencedores, em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. Oi, gente. Essa é a terceira mensagem da série Prioridade. E o Senhor tem falado muito ao nosso coração sobre prioridades, o que de verdade precisamos, o que falta em nós. E a mensagem de agora, eu quero falar com você sobre uma palavra muito importante: confiança. E é uma pergunta: aonde está a sua confiança? Mas antes, eu quero te pedir um favor muito importante. Nós temos eu tenho um sonho para 2023. O meu sonho para 2023 é terminar o ano celebrando uma marca histórica de 10 milhões de pessoas inscritas no nosso canal aqui do YouTube. Em nome de Jesus, a gente vai viver, mas só se você se inscrever. Então dá uma conferida, se você já se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho. Tá aparecendo os trenozinhos do Papai Noel. Então se inscreve, gente. Obrigado quem trouxe o sininho. Viaja comigo pelo Brasil com o sininho. E outra, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, nem que seja por indireta. Manda no grupo de família que deu confusão em outubro, em novembro, manda. E em dezembro na Copa do Mundo também, manda para todo mundo. É só confusão que a gente viveu os últimos dias. E que esta palavra alcance o seu coração. Vamos pro vídeo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmos, número 20. Número 20, versículo 7. Por favor. 27. Diz o seguinte: uns confiam em cavalos, outros em carruagens, mas nós confiamos no Senhor. Como eu vi que a adesão não foi muito alta, fala para a pessoa assim: você pode confiar em quem você quiser. Fala, pode provocar, porque ela não... Fala, você pode confiar em quem você quiser, mas eu confio no Senhor. Bom, se confiarmos exatamente como dizemos que confiamos no Senhor, não iremos sofrer por ansiedade, não iremos ficar com a vida desorganizada, porque se Ele é a nossa base de confiança, se Ele é exatamente isso, lembre-se de uma canção que para mim cantava muito quando eu era criança: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem tem nada. Um homem chamado Michael Brooker começou um discurso em 1989, contando uma história de uma embarcação, de um navio de marinheiros que ficaram à deriva dentro do seu barco,
devido a uma tempestade que havia assolado eles. Eles estavam à deriva, com um equipamento muito danificado, já desidratados, com muita fome, quando de repente avistaram uma embarcação a uma certa distância, que conseguiram enviar um sinal, que eu acredito, pelo que li, que era código Morse. No sinal que eles enviaram, eles diziam: estamos com sede, nos envie água. E o navio que estava próximo respondeu: lance o balde. Aí o comandante daquele barco que estava sendo assolado, que tinha sido assolado, pensou: bom, mas como assim jogar o balde na água? A gente está no oceano. E aí ele enviou a mesma mensagem: envia-nos água. E o comandante do outro barco replicou a mensagem dizendo: lance o balde. Bom, o comandante, entendendo que os marinheiros estavam morrendo e não daria tempo nem de chegar talvez até aquela embarcação, porque não havia como chegar devido ao estado do barco, entendeu que a última ou a única chance que tinha era lançar o balde efetivamente na água. E quando lançou o balde, puxou uma água espumante, meio turva, doce. O barco estava entre uma divisa de águas entre o rio Amazonas e o oceano, e a água que eles estavam em cima era doce. Tudo o que eles precisavam estava embaixo deles, estava à disposição deles. Mas como o olhar estava amedrontado, o coração fragilizado, a carne física cansada, não pararam para observar que na água havia dois tons: um que tinha um tom oceânico, de águas salgadas, mas o outro de água doce. Resumindo a história, eles sobreviveram. Pegaram daquela água, beberam, foram resgatados posteriormente. E a única coisa que você precisa saber dessa história, e o que se aplica a você, que tudo o que você precisa já tem, já existe, está preparado, está pronto e está perto de você. Eu vou melhorar. Nós aprendemos desde criança que os nossos olhos falam a verdade. Como assim, Dave? Nós confiamos no que os olhos enxergam. Nós acreditamos no que os nossos ouvidos ouvem. Nós acreditamos no que sentimos. Nós acreditamos em sensações. Nós acreditamos porque é tangível. Você já viu que muitas pessoas só conseguem acreditar se ver, se tocar, não é verdade? É assim que é o ser humano. E isso só nos limita em uma circunstância onde os nossos olhos já não nos servem mais. Isso nos limita onde as sensações não são mais tangíveis. Isso nos limita em alguns ambientes da vida aonde a lógica do que aprendemos a vida inteira não é mais aplicável. Porque eu não sei se você compreende, mas grande parte da nossa história sempre acaba fugindo do roteiro. Sempre acaba mudando, sempre é surpresa, novidade. E a nossa confiança meio que todos os dias acaba se esvaindo de alguma forma. Confiamos em uma pessoa, essa pessoa é movida e a nossa confiança vai embora. Confiamos em uma pesquisa, a pesquisa muda e a gente vai embora. A gente confia numa estatística, de repente algo vem e choca com a estatística. A gente acredita na solidez de uma marca, de repente essa marca vem e diz que está falida. A gente confia em uma pessoa e de repente a pessoa nos trai. A gente confia no nosso coração, mas as metas de 2022 ainda nenhuma foi cumprida.
A gente deposita a nossa confiança no dinheiro e o dinheiro acaba. A gente deposita a nossa confiança no sucesso, sempre vem alguém que brilha mais. A gente confia a nossa confiança, a confiança parece pleonasmo, mas nós confiamos ou depositamos a nossa confiança, ancoramos ela em lugares que são instáveis e nos decepcionamos. Grande parte das pessoas que têm uma vida de fé frustrada foram frustradas porque colocaram a sua fé na pessoa errada. A gente chama isso de ancoragem. Ancoragem. Aonde você ancora determina no que você acredita. Aonde você se estabelece determina o que para você é real. Eu amo histórias, eu gosto de ler algumas histórias, e algumas viram perguntas que se tornam mensagens. Mas vi uma tragédia agora esses dias de 2009, de alguns jogadores da NFL aposentados. E eles foram pescar em um dia lindo de sol, entraram mar adentro. Vários, tinham pessoas da Florida University, tinham pessoas de Dallas, do time de Dallas, vários amigos antigos foram pescar. E nessa pescaria, quando chegou o final de tarde, um vento gelado rompeu o meio do mar, levou o sol, levou tudo, e aquela tempestade absurda começou. Quando a tempestade começou, o barco estava ancorado. E aí, meu lindo, eles não conseguiam sair daquele lugar. Quando um teve uma ideia, pega o motor e dá força total, e a gente vai tentar arrancar com tudo. Não conseguiram, pelo contrário, piorou. O barco trancou mais. Dias após, os corpos foram encontrados e apenas um homem estava vivo, um dos jogadores, já desidratado à beira da morte, mas conseguiram salvá-lo. Os órgãos oficiais da época fizeram uma investigação para determinar a causa da morte. Já visto, eram pessoas muito importantes, e o motivo da morte foi a ancoragem errada. E eu, quando li isso, meu olhinho fez assim, ó. Falei, é verdade. Quando nós ancoramos a nossa vida, quando depositamos a nossa confiança naquilo que não é verdadeiro, naquilo que não é poderoso, naquilo que de verdade não tem substância, nós seremos frustrados. Aquilo que nós depositamos a nossa confiança vai nos frustrar. E talvez você não perceba, mas existe um oceano de gente frustrada caminhando à nossa volta. Gente frustrada com Deus porque depositou a culpa em um homem que falava sobre Deus. Gente frustrada com a família porque lastreou a sua família em um modelo errado. Gente frustrada nos negócios porque acreditou num conselho de alguém. Está todos os dias alguém frustrado porque copiou um modelo errado. Todos os dias tem alguém desistindo do casamento porque está lastreando a vida em um casamento que fracassou. Todos os dias tem gente educando os filhos de maneira errada porque está reproduzindo o que viveu. Ou seja, aonde lastreou, aonde ancorou a sua vida. E a loucura de tudo isso é que muitas pessoas experimentarão a morte antes de conhecer a vida. Muitos precisarão o fundo do poço para descobrir que algumas coisas não faziam tanto sentido. Posso falar algo com propriedade para você? Tem algumas coisas que as pessoas acham que são importantes, mas que são extremamente imbecis, que são passageiras demais para se dar tanto valor. E uma delas se chama dinheiro. Dinheiro perde-se o valor muito rápido. Uns têm muitos, outros têm pouco, e a vida voa,
E dinheiro serve para estações e momentos, mas não compram plenitude. E tem gente que ancorou a vida na ambição do dinheiro e vivem uma vida desesperadora atrás daquilo. Trabalham loucamente, sabe, vivem escravizados naquilo, até que um dia descobrem que tem muito dinheiro suficiente que nem conseguem gastar, que uma geração após não consegue gastar. E aí nesse dia essa pessoa vai tentar descansar e vai descobrir que aquele dinheiro não é a razão do seu descanso, porque não serve para nada se você não tiver mais uma família, não serve para nada se você não tiver uma vida genuína com Jesus. Sempre vai faltar algo lá dentro, e um eco tão absurdo que quanto mais tempo passa, mais alto fica, mais sensação de atraso se tem. Eu falei essa semana com um bilionário. Eu sou muito curioso, eu gosto de perguntar de valor. Quanto custa? Só que eu estou aprendendo a controlar a minha ansiedade para fazer perguntas certas. Eu pergunto, por exemplo, quanto tempo você dedica para sua família? Aí a pessoa fica assim, porque a gente que trabalha muito, né? A gente acaba ficando bastante tempo longe, né? Por conta das prioridades. Aí eu fico assim, ó. Oh, pobrezinho. Alguém está vendo o filho dele crescer e está recebendo para isso. E todas as vezes eu termino com um sentimento de dó. E normalmente quem fala com vergonha. Tem gente que deposita sua confiança na fama. Ai, que coisa. Sempre vai ter alguém muito mais famoso que você. Eu acho engraçado as pessoas assim comigo, né? Eu entro num ambiente, tem 10 pessoas. Às vezes as 10 podem me conhecer, mas normalmente 2 conhecem. E vem às vezes uma tira foto, as outras 8 ficam assim: quem é essa pessoa? Agora tem gente que chega e todo mundo sabe quem é. Agora tem gente que nem chegar pode. Ou seja, algumas coisas na vida são infinitas, e se a minha base for aquilo, eu sempre vou ficar frustrado. Eu, por exemplo, eu tô esses dias num lugar, no aeroporto, começou a dar ruim, foto, e tiroteio, só foto, e uma fila de gente, irmão. Eu fiquei, nossa, que isso, hein? Só que tinha uma mulher que vendia sabonete, assim, que estava pertinho, sabe aquele sabonetinho de lembrança e tal? Ela entrou na fila, mas ela já tinha me visto. Eu estranhei. Aí ela chegou, tirou foto e perguntou assim: desculpa te perguntar, mas quem você é? Ela tirou a foto só para garantir, né? Vai que alguém famoso, e eu garanti a foto. Se a nossa fé estiver nisso, a nossa confiança, a vida vai muito rápido. Se a nossa fé, se a nossa confiança estiver lastreado nas pesquisas, a gente vai de mal a pior. Se a nossa confiança estiver na política, a gente vai de mal a pior. Todas as vezes que a nossa confiança está no lugar errado, a gente vai de mal a pior. O salmista é muito inteligente. Ele diz: a nossa confiança não está nos carros, diga-se carruagem, nem nos cavalos. A nossa confiança está no Senhor. O Max Lucado, em 89, escreveu um livro chamado 6 horas de uma tarde, ou 6 horas de uma sexta-feira. Me fugiu o nome completo, mas eu achei interessante porque o nome do furacão que ele enfrentou é o meu nome, Dave. Furacão. Amém. Amém, né? Furacãozinho assim.
Só mentindo. Mas eu achei interessante porque o nome do furacão era Davis. Mas o que é mais maneiro de tudo, eu gravei por causa disso, mas daí o mais maneiro é o seguinte: o Max Lucado comprou uma embarcação, uma casa-barco, inexperiente com navegação lá na Flórida. E o barco estava no rio Miami e estava para vir o furacão Davis. Aí ele, inexperiente, chamou alguns amigos para preparar a embarcação pro tornado, né? Porque estava vindo, pro furacão Davis. E ele amarrou tanto o barco, mas tanto o barco, que parecia que o barco estava numa teia de aranha. Ele amarrou em uns postes que tinham na água de cais, amarrou em outros barcos e amarrou numas árvores que estavam na terra. Uma loucura. Dentro desse embaraço de cordas cujo qual ele amarrava o barco, um senhor loiro, parecia aqueles personagens de filme, aqueles heróis de filme, chegou para ele e disse: vocês estão fazendo errado. Um senhor experiente falou: se vocês amarrarem o barco na terra, o furacão vai lamber essas árvores e tudo, e a embarcação de vocês vai vir longe. Se vocês colocarem em outros barcos, os próprios barcos destruirão os barcos. Se eu puder dar um conselho, uma âncora em cada parte do barco, em cada lado, era um barco quadrado. E ele disse isso aqui: lance 4 âncoras no mais profundo lugar, e ore a Deus para que nenhum mal aconteça. O homem foi embora. E o barco? Eu sei que você fica já assim, o barco. E o Dave? Veio. Eu não quero que você pense nisso agora. Eu quero que você entenda o que é esse lugar profundo. Meu lindo, eu preciso que você aprenda de uma vez por todas, e nunca mais você vai se desesperar. A Bíblia diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se a sua família estiver ancorada em Jesus, nenhum vento, nenhum mar, nenhuma tempestade, nenhum furacão vão destruir a sua família. Se a sua empresa estiver ancorada na rocha que é Jesus, nenhuma crise, nenhuma pesquisa, nenhum dado negativo será suficiente para destruí-la, porque tudo aquilo que está ancorado na rocha subsistirá. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha permaneceu de pé. Pausa dramática. Aonde está baseada a tua família? No filme? Na novela que você assistiu? Aonde está baseada a tua empresa? No analista de finanças, que muda de opinião toda hora? Você sabia que o meteorologista, ele tem margem de erro? Ele diz que dá sol, mas pode dar chuva. Ele diz que dá chuva, mas pode dar sol. Você sabia que o economista erra? Você sabia que homens erram? Você sabia que nós, você, somos extremamente falhos? Então, bebê, como pode termos coragem de ancorar a nossa confiança na gente? Como pode termos coragem de ancorar os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa fé em lugares aonde o furacão lambe, aonde a tempestade pega? Lindo, vai para as águas profundas, vai para os lugares profundos, vai para um lugar oh aleluia,
aonde a sua fé é inabalável, aonde a sua convicção em Jesus é indestrutível. Oh, lindo, eu conheço gente assim, e é maravilhoso estar perto. Eu não sei se você já conheceu alguém que pode estar acontecendo a maior tempestade do mundo, você conversa com ela e tem um sorriso no rosto, tem uma palavra de ânimo, tem uma palavra de bênçãos, e você diz: como é que pode? Está tudo acontecendo de mal na nossa volta, e essa pessoa consegue nutrir tamanha esperança. O segredo dela é um só: a esperança dela não está ancorada neste tempo, não está ancorada nas estações de agora, mas naquele que vive e reina para todo sempre, a rocha inabalável. O nome é Por mais frágil que algo possa ser, por mais frágil que você seja, por mais frágil que os relacionamentos humanos são, tudo aquilo que você ancora na rocha que é Jesus se torna inabalável. Então, não estou mais pregando para homens qualquer, não estou pregando mais para mulheres qualquer. Se a sua confiança estiver em Jesus, sim, você é inabalável. Uma moça da nossa cidade estava grávida, foi fazer o exame de ultrassom, e no exame de ultrassom deu que a criança tinha um defeito de formação. E o médico falou para ela: olha, seu filho vai nascer com defeitos e provavelmente nasça morto. Essa mulher disse para o médico: o meu filho vai nascer bem, vai nascer saudável, e o Senhor vai ver com os seus próprios olhos. Tá vendo? Quando o testemunho é do outro, a gente consegue, mas entende que para falar isso tem que ser. A âncora, irmão, não tem que estar na rocha, tem que estar cravada. Resumindo a história, eu acho que você já sabe. O médico olhou para ela e disse com muita, assim, com um tom de piada: você acredita no que você diz? Riu, virou as costas, e é isso. Bom, os pais começaram a orar, e a oração era: Jesus, que o meu filho nasça, e que aquele médico que disse o contrário seja envergonhado pelo poder que há no teu nome. Veja, eu sei que existem diagnósticos que são irreversíveis, e eu sei que tem coisas que o Senhor permite. Não estou falando que essa é uma doutrina, estou falando que é uma experiência de alguém que depositou toda a sua confiança no Senhor, e o propósito foi cumprido. No parto, todos os médicos estavam preparados para tirar uma criança com problema de formação. Quando a criança veio à luz, não tinha defeito algum. Porque nós cremos em um Deus que ainda faz milagres e opera maravilhas. E eu poderia contar milhares de outras histórias, mas me lembrei dessa agora.
Todas as vezes que depositamos nossa confiança no Senhor Jesus, nossa fé se torna inabalável. Eu não sei o que você precisa, eu não sei a dor que te causa, eu não sei o motivo ou a razão que você parou num vídeo como esse, mas eu só quero que você saiba: se a sua confiança estiver em Jesus, se prepare, porque nenhuma tempestade, nada nem ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, inabalável. Jesus, recolhemos nossas âncoras, tiramos de onde não deveríamos ter colocado, tiramos de homens, tiramos de diagnósticos, tiramos, Senhor Jesus, de pesquisas, tiramos, Senhor Jesus, daquilo que é o comum, daquilo que perde o sentido, daquilo que perde o valor, e colocamos em Ti, Jesus, aonde a lógica não alcança, aonde o infinito se apresenta, aonde o impossível é comum. Jesus, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Ainda bem que vocês estão aqui, que ninguém ensaiou nada. Ainda bem que eu vim. Meu Deus do céu, meu lindo! Essa é a última mensagem de 2024. E olha, eu tenho uma palavra de Jesus sobre você, e essa palavra é a semente mais poderosa do seu 2025, e que hoje será semeada. E eu quero declarar no nome de Jesus, já no começo dessa palavra: 2025 será o ano mais extraordinário da sua vida. Aleluia! Eu só quero te pedir uma coisa, só um negocinho. Curte o vídeo, ativa o sininho, compartilha, manda pra todo mundo, pega naqueles grupos de WhatsApp de milhões que você tem. É a mensagem de Feliz Ano Novo que você vai mandar, em vez de mandar aquelas artes de véia que os velhos mandam. Meu Deus, manda o vídeo, diz: Jesus vai falar com você, e manda pra todo mundo, para que essa seja a semente mais preciosa do seu ano que está chegando. Antes da gente começar, eu tenho um último recado para você. 2025 está chegando, e talvez você foi uma das milhares de pessoas que nos procurou no último ano, dizendo que queria fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa geração, ser parte da nossa associação evangelística. Então hoje, pela primeira vez, depois de 6 anos, eu quero começar a incentivar você a caminhar com a gente, a fazer com que tudo vá ainda mais longe. Nós temos uma associação evangelística que hoje cuida de mais de 300 mil pessoas, que todas as circunstâncias de tragédias nós tínhamos voluntários e recursos servindo, e você pode fazer parte. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, e para você ser um voluntário é só você entrar no nosso Instagram, e para você ser um doador as informações estão aqui embaixo. E se eu fosse você, entenda: uma semente num solo fértil brotará, e os seus renovos não cessarão. Deus abençoe você. Muito obrigado. Vamos pro vídeo.
Deus! Você já viu? Eu tô com uma coisa na minha cabeça, eu vou ter que desabafar. Como eu não vou ser feliz se em 2024... Ai, meu Deus! Irmão, você já viu que tanta gente feliz que tem no mundo? Ai, eu viajei 5.000 vezes. Eu comprei 2 barcos, 3 aviões, 2 carros, 3 bicicletas. Eu joguei beach tênis. Eu fiz crossfit. Eu sentei na janela e não deixei ninguém sentar. Irmão, você percebeu que... Não sei você, mas eu fico olhando e me parece que a vida de muita gente é tão perfeita que aí a gente olha para a nossa vida e das 50 metas que a gente fez, a única que a gente disse que ia perder peso. Não é verdade? A gente perdeu 365, só que foi dia, a gente perdeu os dias. Mas brincadeiras à parte, esse é um período de muita reflexão no nosso tempo, porque muitas das coisas que nós planejamos no final de 23 para 2024, nós não alcançamos. Há um mês atrás, Deus me deu uma palavra que era sobre preparar-se para algo poderoso que Deus iria fazer. E nós convocamos um jejum, um propósito de oração hoje, onde hoje tem milhares de pessoas no nosso país que estão nesse propósito, esperando para que esse ano chegue logo, para ver que o romper de Deus aconteça, para ver que tudo aquilo que Deus prometeu seja a nossa realidade. E eu quero declarar no nome de Jesus que se você se comprometeu, você vai viver. E se você não sabia, eu quero dizer, não é tarde. Não é tarde para você. Há uma palavra liberada e você vai viver o que Deus tem para você no ano que está chegando. E eu quero que você compreenda isso baseado numa palavra. Eclesiastes, capítulo de número 11 diz: aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Você compreendeu? Eclesiastes é um livro de um homem cansado, dando seus últimos conselhos, passando as suas últimas impressões. E o que ele diz no final de tudo é: se você esperar demais, ou por outros motivos que não seja de fato o que você deseja, o tempo vai passar e você não vai viver. É basicamente isso. Se você apenas planejar, se você apenas colocar no seu caderno de metas, se você apenas escrever em algum lugar aquilo que você deseja, mas você não ter um plano de ação para que aquilo se torne a sua realidade, você vai viver mais um ano e no final dele não haverá nada novo para contar. Mas eu quero declarar que essa mensagem, que essa palavra vai ativar em você uma loucura de coragem, de ousadia, para não começar o ano planejando, mas começar o ano executando aquilo que Deus já colocou dentro de você. Porque se você esperar, você não vai viver. Aleluia, eu estou muito feliz. Eu estou em São Paulo. Você não tem noção a presença de Deus que está nesse lugar. E o que me faz entender que Deus está fazendo algo novo no nosso meio, e que essa é só a pequena semente da maior colheita da sua vida. Começamos. Olha, então existe uma expectativa sobre nós. Eu não sei você, mas eu vivi um ano legal. Eu só não estou esfregando na cara dos outros. Dá vontade às vezes? Dá. Ou se dá. Eu também não estou falando que quem fez isso está errado. Às vezes é um testemunho, está tudo maravilhoso. Eu acho lindo. Mas me dói um pouco o coração ver gente que planejou tanta coisa e não viveu nada. E talvez está chegando nessa palavra pensando na postagem de 2025. Como é que eu serei triste se 2025 Deus mudou a minha história? 3 amém, tá vendo como é mais difícil? É porque quando a gente fala de futuro, a gente precisa aprender a contar o testemunho antes do fato acontecer. Quem tem fé vê a realização antes de todos os processos acontecerem.
Ai meu Deus, estou preocupado. Vou falar de novo, lindo. Se você tem fé, se você crê que Deus é com você, você já pode começar a pensar naquilo que você vai contar no final do próximo ano, porque tudo aquilo que você colocar na prática, Deus vai fazer na sua vida. Oh, aleluia. Eu não sei se você tem coragem para isso. Eu não sei. Postar vai ficar chato, né? Mas no dia que você ouvir essa mensagem, faz no story só para não deixar prova. Ou faz no teu bloco de notas. Como eu não posso ser, como eu não seria feliz se em 2025 eu, e coloca tudo aquilo que é distante ainda, mas que no final do próximo ano será o teu testemunho, no nome de Jesus. Mas eu preciso te dizer como que isso é possível. Olha, eu vivi uma experiência há alguns dias atrás que para mim foi muito pedagógica, muito mesmo. Eu fiz uma viagem com a minha esposa para conhecer a tal da dona Aurora Boreal. Deixa eu tirar algumas coisas da tua cabeça. Aquelas cores que você vê na foto. Não, eu vou explicar, porque tem gente, nossa, que incrível, você viu tudo isso? Não vi. Você vê uma fumaça meio colorida, mas nada é tão bonito como na foto. Oh, quebrei o sonho de alguém agora, não foi? Nossa, não era verde colorido. É, mas a gente não vê a olho nu. Que tem coisas que a gente não tem visão o suficiente para ver o milagre acontecendo. Dois irmãos entenderam, eu vou dizer de novo. Tem milagres que são tão grandiosos que a olho nu você não consegue ver, que de maneira natural você não entende, mas quando o seu espiritual está ativado, você compreende toda a glória de Deus à sua volta, e todo o testemunho fica maior quando você registra não com os olhares humanos, mas com os olhares da fé. Mas não é tão bonito pessoalmente. Eu acho que eu sou o primeiro a dizer isso. Talvez a Finlândia vai me mandar um processo agora. Mas é de uma coisa, eu posso dizer para você, é o céu mais lindo da vida que você vai ver. Agora, algumas coisas foram muito interessantes para mim nessa viagem. Eu sempre gostei de viagem de acaso, sabe? Aquela que você não tem guia, que você chega na cidade, dá um Google, coloca no Google Maps para ver o que tem em volta, pega uma bike, vai andar na cidade. Eu sempre gostei disso. Mas como dessa vez eu fui viajar com uns amigos ricos, e rico é cheio de mania. Aí os ricos fizeram uma viagem tudo programada. Às 8 era um restaurante tal, meio-dia era outro lugar, e eu já estava dando angústia, porque eu queria comer restaurante, né? Povão, né, irmão? Tava tudo muito caro. Eu já tava quase pedindo oração já. E aí tudo, o restaurante. Aí você chegava lá, ruim no mundo e caro que só Jesus. Mas essa era a viagem dos homens. Quando veio para mim pagar a conta, eu falei, Senhor do céu, são 10 viagens sendo pagas, a gente vai aproveitar tudo. Fomos pra viagem. Tô contando detalhes porque eu sou fofoqueiro. Aí eu fui pra viagem. Aí chegamos lá. Por que a gente saiu do Brasil? Para ver a Aurora Boreal. Então já avisei minha esposa, nós não vamos comprar nada. Cadê os homens aqui? Levante a mão. Quem concorda com essa mensagem diz amém. Falei, a gente tá vendo, saindo para ver a Aurora, não tem que comprar brusinha, não tem que comprar cremes, e glória a Deus, aleluia, não tem que nada de loja. Nós vamos ver a Aurora Boreal. E se der para se alimentar da aurora, a gente vai se alimentar. Brincadeira, mas é verdade um pouco. Olha, e aí a gente foi para esse tal do lugar. Daí fomos e viajamos, e chega no outro lugar do mundo, e não chega no tal do lugar que vai ver a tal da aurora. E chegou o dia da tal esperada aurora. E aí, irmão, expectativa 1000, frio no mundo. E fomos num lugar e coloca roupa de frio e não anda direito porque é frio demais. E aí entra numa van e a van anda na rua de chão. E tu, ai meu Deus do céu, vou morrer. E o homem parece que a aurora estava fugindo de nós, que ele acelerava o carro. E chegamos no lugar no meio do nada. Só que foi interessante porque a gente chegou no meio do nada e tinha um lugar preparado para nós no meio do nada.
Aleluia. Aí a gente chegou no meio do nada, e aí tinha um lugar, e tinha uma cabana, e aí o rapaz já veio, tocou fogo no negócio lá, e deu mais salsicha pra gente assar. Eu sei que tem muita gente rica que tá assim, comer salsicha, meu Deus. Irmão, quando você tá com fome, aquilo ali é a coisa mais gostosa do planeta Terra. E nós fazia salsicha, e a minha esposa já queimou a salsicha dela, já quis pegar a minha. Meu Deus, detalhes que não são necessários. E aí, irmão, o rapaz já montou a câmera fotográfica, e o céu mais lindo do mundo, e a gente, uau, que top, meu Deus, que maravilhoso. E cadê a aurora? E a aurora não vinha, e a aurora não chegava. E o rapaz dizia, vocês têm que ter fé. Irmão, e ele dizia, não, espera, daqui a pouco a nuvem sai de cima. Irmão, só que o passeio tinha hora para acabar. Você já entendeu onde vai dar, né? A nuvem não saiu de cima, o passeio acabou. O miserável apagou o fogo, guardou as salsichas no pacote. E nós olhamos um pro outro e dizemos, a gente pagou, né? E no contrato não deu certeza de ver a aurora, então a gente pagou para ver nada e comer salsicha no meio do mato. Você tá rindo porque o prejuízo não é seu. Aí, irmão, isso eu tô falando de 2025, você não tá entendendo ainda, mas você já vai entender. Aí a gente foi pro hotel, tudo frustrado. E aí os meus amigos, irmão, eles são mais vida louca que eu. Eles falaram, o quê? Nós não vamos ver a aurora? Pô, nós vamos pagar outro pacote. Eu falei, ai, Senhor do céu. É que no Brasil eu fiz em 10, aqui eu tenho que pagar, né? Ai, Jesus, só quem sabe, sabe. E aí, irmão, outra viagem, meu Deus. E aí, irmão, uma mulher ligou pro nosso amigo, falou, olha, tem um lugar para indicar você, um guia, que ele caça a aurora. Falei, meu Deus, a aurora não se acha, se caça. E aí, irmão, chegou a guia com uma van. Nós entramos na van. E tem que pagar, tá? Aí só que pagava só no final. O que eu achei interessante, porque eu ia pedir desconto se não desse para ver a aurora de novo. Só que a guia me falou uma coisa. Ela falou assim, olha, a gente só vai parar quando achar a aurora. Não, você não entendeu. O guia anterior tinha o lugar certo, a câmera perfeita, o fogo aceso, a comida preparada. Só não tinha uma coisa, a aurora. Esse guia não tinha fogo, não tinha um lugar preparado, não tinha salsicha. Mas ele tinha um negócio, ele falou, a gente só vai voltar para casa quando a gente achar a aurora. Eu vou te explicar o que isso significa. Quando nós temos um objetivo, meu lindo, não adianta ficar esperando que aquilo que você está atrás venha até onde você está confortável. Não adianta você pensar que Deus vai fazer aonde você está. Não, meu lindo, existem coisas que Deus vai exigir que você saia da sua zona de conforto, que você se levante, que você se mova e que você só volte para casa quando aquilo que você buscou, exatamente aquilo que você buscou, aconteceu. Ou se não, se conforme com um céu lindo, com a comida agradável, com a coberta quente, com o fogo aceso, e você vai ter tudo, só não vai ter o testemunho daquilo que Deus tinha para você no final da história. E sabe que isso é maravilhoso, porque o que eu não entendia é que para achar a aurora não era só ir aonde ela estava, mas era ir aonde ela estava, que a nuvem não estava ali. Ou seja, não é sobre só achar a aurora, é sobre sair de debaixo da nuvem. Não, meu Deus do céu, irmão. Engraçado que quando eu estava vendo a aurora, como era muito caro, não tinha mensagem nenhuma nascendo. Mas quando eu vi a aurora,
Eu coloquei um louvor e comecei a chorar e agradecer a Jesus por aquele momento. E o Senhor dizia comigo, e o Senhor falava ao meu coração: se você quer alguma coisa, você precisa lutar, se posicionar, levantar, se mover. Senão você vai se contentar com aquilo que o inimigo faz, que é parecido, semelhante, mas não é igual àquilo que Deus tem para você. Eu quero ser claro, meu lindo. O que Deus tem para você é extraordinário, é maravilhoso, é incomparável. Mas o inimigo sabe exatamente de tudo isso. E como ele não quer que você viva exatamente o que Deus tem para você, ele vai usar de todas as estratégias para colocar algo na tua mão parecido. Tem cheiro de, parece com, mas não é o lugar que Deus quer te levar. Irmão, eu vou abrir o meu coração para você. Eu já atrasei tanta coisa na minha vida por me conformar com coisas que não eram o que Deus tinha para mim, mas porque eu estava com medo de me mover em direção à palavra que Deus tinha na minha vida, porque era mais confortável ficar onde eu estava. Só que todas as vezes que eu me acomodei, eu não vi o milagre acontecer. Mas todas as vezes que eu me levantei e saí debaixo da nuvem e fiquei à mercê do caos, eu vi com os meus olhos o milagre de Deus acontecendo. Lindo, eu quero declarar que o seu 2025 será completamente diferente de 2024. Se 2024 você dependeu da sorte, se você dependeu do acaso, se você dependeu de qualquer coisa que não seja Deus, 2025 vai ser completamente diferente. Deus será o norte das suas decisões, Deus será o causador dos seus testemunhos, Deus vai conduzir todas as suas histórias. E por isso não vai ser parecido com aquilo que você deseja, vai ser maior do que aquilo que você pensou. Meu lindo, entenda, quando nós vivemos da vontade de Deus, a sorte não se aplica a mim e nem a você. Quem precisa de sorte quando se tem um Deus que controla todas as coisas? Quem precisa do acaso para aqueles que servem ao Deus que controla todas as coisas? Só que tem vezes que Deus vai falar para você: se você quer mesmo, levanta, sai do teu lugar e vai atrás daquilo que eu tenho para você. Temos que sair de logo rápido desse estágio onde todos os planos são bonitos, mas a nossa execução é mínima, aonde nós não se movemos em direção à palavra. Sabe o que é se mover em direção à palavra? É viver como se já tivesse acontecido aquilo que ainda não aconteceu. É loucura o que eu vou dizer para você agora, meu lindo. Mas eu quero que você entenda que antes que os teus testemunhos de 2025 sejam a sua realidade, você precisa contá-los como se eles já tivessem acontecido. Você precisa começar a testemunhar do favor de Deus, mesmo que ainda os seus olhos não viram. Porque tudo aquilo que você crê de todo o coração, Deus fará a parte dele, e o sobrenatural vai acontecer. Mas o sobrenatural é movido através do seu posicionamento natural. Deus, eu quero. Então Deus diz para você: então levanta, sai debaixo da coberta, sacode a poeira e vai para cima, porque eu vou ser com você. Eu vou te falar o que aconteceu. A gente estava na Finlândia e a gente entrou dentro de uma van e foi parar dentro de um país chamado Suécia. Irmão, foram mais de 3 horas dentro do carro. Durante essas 3 horas deu vontade de desistir, deu vontade de falar: irmão, deixa pra lá, a gente já viu um céu lindo, tá tudo bem, vamos desistir. Já tá bom, a gente já viu coisa demais. Que é assim que a gente se sente. Você sabia que o inimigo, o que ele mais deseja é fazer você parar de sonhar? Porque se você parar de sonhar, você para de buscar o Senhor, você para de depender dele, porque você já acredita que realizou tudo que precisava. E Deus está dizendo para você: não, meu lindo, você não viveu 10% do que eu tenho para você.
Não, vou falar de novo. Você não pode reagir isso de maneira normal, meu lindo. 2024 não foi 10% daquilo que Deus vai fazer na sua vida em 2025. Eu quero que você creia isso de todo o teu coração. 2024 foi maravilhoso. 2025 será extraordinário. O sobrenatural de Deus vai vir sobre você. Tudo aquilo que estava apagado, tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que era impossível em 2025, no nome de Jesus. E só para quem crê vai ser o maior testemunho da sua história. Portas trancadas irão se abrir, sonhos antigos irão renascer dentro de você, e aquilo que era impossível aos olhos dos homens, no final desse ciclo, eles terão que dizer: Deus fez algo diferente na vida desse irmão. Deus foi com ele. Então, lindo, não acredite que tudo que você precisava viver já aconteceu. Não é nem perto daquilo que Deus vai fazer na sua história. Vocês gastaram tudo? Eu estou preocupado agora. Lindo do céu, é porque você não consegue entender ainda a profundidade do que Deus vai fazer. Até o dia que você sair debaixo da nuvem e a aurora aparecer na tua frente. Meu lindo, eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu sou jovem, mas mora um velho aqui dentro. De verdade. Irmão, a gente chegou no lugar. A aurora está lá fora esperando nós. Aí eu botei a mão para fora da van assim. Gente, que frio. Eu sou velho, irmão. Aí eu falei, vamos lá ver a tal da aurora. Aí eu saí de dentro da van. Aí eu olhei para cima assim. E na hora o frio passou. Na hora o cansaço passou. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo, mas o que eu estou dizendo para você é que quando você estiver vivendo os planos de Deus, todas as dores do processo, todo o tempo de espera, todo o caos que te agoniou, que te afligiu, você vai esquecer automaticamente, porque a glória do testemunho é muito maior do que as dores do processo. É restaurador, é sobrenatural. Quando eu olhei aquilo, eu só comecei a dizer: Jesus, obrigado, obrigado porque Tu é maravilhoso, obrigado porque Tu é perfeito, obrigado porque Tu és incrível, criativo, sobrenatural. Aí eu ficava assim, e aí eu chorava, e aí eu olhava e o negócio ia mudando, ia dançando nos céus. E aí, meu lindo, eu entendi uma coisa: existem milhares de auroras nos céus, mas só vêm aqueles que saem debaixo da nuvem. Escute bem para celebrar com toda a tua alma. Eu quero declarar no nome de Jesus que em 2025 você vai sair de debaixo da nuvem, e que tudo aquilo que os teus olhos não contemplaram em 2024, que tudo aquilo que você não pôde viver em 2024, talvez porque era difícil demais de acreditar, porque você estava cansado pelas dores do processo, ou porque você foi incentivado a desistir de crer que Deus poderia fazer algo extraordinário na tua vida. Em nome de Jesus, em 2025, não é a nuvem que vai sair de cima de você, você vai sair de debaixo da nuvem. E no nome de Jesus, toda a palavra, todo o sonho de Deus, todo o projeto sobrenatural e extraordinário será o seu testemunho, no nome de Jesus. E nesse dia, todas as dores, todas as angústias, toda a tristeza da espera será substituído pelo glorioso testemunho que Deus vai te dar, no nome de Jesus.
Eu creio que o Senhor está olhando para nós agora dizendo: se vocês se levantarem, eu não vou deixar a nuvem se mexer. Eu vou segurar ela onde está, para que você possa ter o privilégio de chegar no final do próximo ciclo e dizer: eu vi. Não, você não entendeu. Fala para quem está perto de você, diga: ano que vem eu vou ver. Não, melhora. Fala assim: eu já vi. E o ano que vem todos vão saber. E o que eu já vi, de fato, aconteceu. Aí acabou, entramos na van. Quanto que é mesmo, senhora? Aí ela falou: é o valor lá. É em euro, né? Não dá pra ver a aurora em real, não. É em euro. Aí paguei, né? Top. E eu quero te dar uma notícia. Para ver a aurora, eu paguei o preço. Não, calma. Nem chegou ainda. Mas para viver os planos de Deus, eu só preciso me levantar e sair debaixo da nuvem, porque quem pagou o preço foi Ele. Jesus, eu declaro no nome de Jesus que 2025 será o ano mais extraordinário da nossa vida. Jesus, nós sairemos de debaixo da nuvem e vamos viver o teu plano perfeito sobre nós, em nome de Jesus. Amém.